Oi, pessoal que por aqui passa. Vamos conversar? Vamos bater papo? O assunto de hoje interessa muito a mulherada e sempre está presente nas rodas de conversa. A gente vai conversar sobre libido, que do latim significa desejo. Lá no consultório, quando eu faço a pergunta, como está a tua libido? Aliás, mulherada, como que está a sua libido? Quando eu faço essa pergunta lá no consultório, a resposta é a mesma. Onde, quando, quem, como, Nutri? Desconheço. Me apresenta aí, Nutri, porque libido por aqui não está acontecendo. Gente, isso é frequente no consultório, a falta de libido. E, recentemente, fizeram um estudo em 2 hospitais de São Paulo, o Hospital das Clínicas e o Pérola Byton, no ambulatório de ginecologia, e fizeram essa pergunta, né? O que mais hoje te aflige em relação à sua saúde? E a maioria das mulheres responderam que é a queda de libido, que é a falta de desejo sexual. E essas mulheres pegaram essas mulheres do estudo e quiseram entender a causa dessa falta de desejo sexual. Uma porcentagem muito pequena dessas mulheres tiveram questões relacionadas a alterações fisiológicas, a alterações hormonais, mas a grande maioria relatava questões emocionais, socioculturais e a monotonia conjugal como uma questão relacionada à falta do desejo sexual. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse tema, queda de libido, falta de desejo sexual na mulherada, 2 experts no assunto. Doutora Fernanda, ginecologista, com especialização em climatério e menopausa, e Renata, psicanalista, que vai trazer essa visão mais, digamos, emocional sobre o assunto, já que a libido, ela na mulher está relacionada a tanta coisa e literalmente não, né? Mas o buraco é mais embaixo quando a gente fala de libido no assunto com a mulherada, né? Doutora Fernanda, essa também é uma queixa que você vê no consultório, a queda de libido das mulheres, é algo frequente que você escuta. A mulherada quer melhorar a libido, como que está isso dentro do seu consultório hoje? Sim. Realmente a questão de libido é uma queixa muito frequente. Eu diria que mais ou menos 75%, 80% das pacientes apresentam essa queixa. E hoje em dia eu tenho percebido que essa queixa está presente em todas as faixas etárias. Eu percebo mais acima de 40 anos, mas todas as faixas etárias apresentam essa queixa. E realmente, quando a gente vai investigar mais a fundo qual a causa dessa queixa, a gente vê que tem questão de carga de trabalho, questão emocional com um parceiro, questão familiar, de crenças, de educação sexual, questão religiosa, questão afetiva. Então, são muitas causas, além, lógico, de causas hormonais também e dos neurotransmissores, mas que a gente ainda vai falar bastante aqui. Sim, o que eu vejo é que a mulher, diferente do homem, ela funciona em ciclos, né? O homem, ele é muito linear. E dentro da nossa história aí, evolutiva, a mulher que hoje se apresenta na sociedade de hoje, ela quer muito lutar pelos seus direitos de igualdade com os homens, e ela acha que ela funciona hormonalmente igual a homem, querendo ter a mesma libido que o homem. E não funciona dessa forma. Enquanto a gente procurar essa busca da libido apenas nos comparando com o homem, vai ficar cada vez mais difícil essa mulher encontrar essa libido, vai ficar cada vez mais perdida para ela, né? Quando a gente pensa em libido, foi como você falou, tem questões hormonais, questões de neurotransmissores. A libido, ela é motivada pelo sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de motivação, né? Então a gente fica motivado a ter um prazer lá na frente. Por isso, né, mulherada, que quando a gente começa um relacionamento, a gente não quer parar de agarrar, né, e ficar cheia de ousadia, não é, com o nosso namorado. Por quê? Porque a gente está via sistema dopaminérgico ali atuando. Conforme esse tempo vai passando, a dopamina vai se acalmando, e aí você vai olhando para a cara daquela pessoa, fala, ai, amor, não é tanta paixão mais, agora é só amor, né? Exatamente. Vamos ver um filme, vamos dormir, não tem mais sistema dopaminérgico atuando. E fora que
A mulher, né, ela tem uma questão relacionada aos 5 sentidos, né? A libido na mulher é muito responsiva. Então, a gente precisa de estímulos, a gente precisa de um convite para, né, o ato. O homem não, ele é muito mais espontâneo. E é o que eu falo, a mulher, ela precisa da ativação do olfato, do paladar, da audição. Ela precisa desse convite, desses 5 estímulos para ficar com vontade de, né? O homem não, ele é muito espontâneo. Enquanto a mulher demora em torno de 15, 20 minutos para estar preparada para um ato sexual, o homem demora em torno de 1 minuto para estar preparado. Então é aquele negócio, você tirou a blusa na frente do homem, ele tá lá, né? Prontinho. Tu tá lavando louça com um shortinho, o cara dá... Opa! Vamos lá! A mulher tá lavando louça, tá pensando no cabelo, tá pensando no filho, no estudo, no negócio. Não passa isso na cabeça dela. Não. O homem pensa em média, gente, 5 vezes ao dia em sexo. Uhum. A mulher, gente, não pensa nisso. E a mulher pensa em 8 coisas ao mesmo tempo. 8 coisas. Então, isso que eu ia falar, gente, eu tenho que pintar meu cabelo, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que estudar com meu filho, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que... Gente, onde que vai entrar sexo? Eu fico tentando imaginar como que o homem consegue pensar 5 vezes ao dia nisso. Né, gente? Como que consegue? Porque, naturalmente, a mulher tá pensando nas 8 coisas que ele também deveria estar pensando e não tá, né? E aí, só então, por aí... A mulher fica nesse papel de ter que fazer, ter que se preocupar. Se a mulher tá exausta, né? A mulher de hoje em dia. Aliás, eu acho que a mulher sempre esteve exausta e agora ela tá tendo a oportunidade de falar que está exausta, né? E aí... Eu acho que passa por muitos lugares essa questão, assim, da falta de libido que está sendo dita hoje e também dessa diferença entre homem e mulher, porque, assim, a mulher tem muito se preocupa muito mais e também tem um check, assim, que ela acha que tem que preencher para estar ali pronta para a relação. Tem que estar toda 100%, tem que estar sem a celulite, tem que estar com aquela lingerie combinando, né, o sutiã e a calcinha, não pode estar nada fora do lugar. E o homem não, né, ele não está muito preocupado com isso. E aí é justamente porque a mulher, desde sempre, ela se colocou num lugar de ter que ser desejada. Nunca num lugar de ser desejante, sabe? De desejar o homem, de... ela mesmo passar a mão na bunda dele, ela mesmo chamar, vem aqui agora que eu quero, sabe? Então, isso é uma coisa que está começando agora a se apresentar, né, socialmente, assim. E eu acho que isso vem de longe, né? Porque, assim, quando a gente coloca a mulher, ela ali era uma ferramenta de desejo para o homem. Um objeto. Né? Um objeto mesmo para o homem. Então, lá, antigamente, era um objeto para o homem de prazer e era um objeto para a sociedade de reprodução. Então, ela estava ali para dar prazer para o homem e reproduzir. Ela não estava ali para receber esse desejo. E ela foi evoluindo dentro dessa questão. Quando eu pego uma mulher, né, de 46 anos, da minha idade, é uma mulher... da mesma forma, que sempre foi enxergada com desejo, e ela sempre quis entrar nessa perfeição. Né? Na minha época, era revista Playboy para todos os lados, era outdoor com mulher pelada maravilhosa, eram os desfiles das escolas de samba com aquelas mulheres poderosas. Então, enquanto você não se enquadrava naquilo, você não se sentia um objeto desejante, como você falou, para esse homem. E tudo isso vai criando estereótipos na nossa cabeça que o nosso corpo é apenas uma ferramenta de desejo. A gente não pode se permitir ter desejo com a gente, né? Com a nossa, do nosso jeito, né? Sim, sim. E você falou uma coisa que realmente é verdade, que nós somos cíclicas, né? A gente não tem desejo sexual o tempo inteiro. O ciclo sexual, o ciclo menstrual, ele tem hormônios em fases completamente diferentes. Então, depois da menstruação, a gente vai ter mais desejo sexual. Depois da ovulação, a gente tem menos desejo sexual. E nós somos cíclicas para todos os aspectos da nossa vida. Para alimentação, para atividade física, para estudo, para tudo nós somos cíclicas, né? Mas só que para o sexo, a gente acha que a gente tem que ter desejo sexual o tempo inteiro, todos os dias, da mesma forma. E isso não vai acontecer nunca. A partir do momento que a gente entender que a gente consegue adaptar
isso é muito mais fácil. E a questão da gente querer se comparar ao homem, isso traz muita ansiedade, traz muita frustração, sim. Porque realmente a mulher demora questão de 20 minutos mesmo, porque a gente precisa encher a nossa pelve de sangue para poder ter lubrificação, para poder ter vontade. E para encher nossa pelve de sangue demora 20 minutos. Agora, para encher um pênis de sangue, demora muito menos. Então, não adianta. Imagina, o homem vem preenchendo o pênis de sangue o tempo inteiro, 5 vezes pensando em sexo, ele tá preenchendo aquilo todo o tempo. Então, a gente precisa parar de se comparar. E a mulher se compara o tempo inteiro. Se compara com o homem, quer ter desejo sexual todos os dias, o dia inteiro. Se compara de quando ela tinha 15 anos. Se compara o tempo inteiro, é muita comparação, né? Então, isso traz frustração, isso traz ansiedade, e isso, frustração e ansiedade, é mais causa para disfunção sexual. Então, isso a gente precisa parar de se comparar. E uma coisa bacana é que a partir do momento que a gente se enxerga como mamífero, e eu falo assim, gente, o hormônio, ele comanda a nossa vida. Em determinado momento, você tem que sair da questão de achar que o teu corpo é uma máquina e pensar, né, enquanto bicho mesmo, enquanto mamífero. Quando a gente pensa no ciclo menstrual, como você falou, a gente tem no início do nosso ciclo menstrual a produção do estrogênio. Exatamente. Que é justamente o hormônio que a gente se sente mais linda, mais bonita, mais tudo da vida, porque a gente quer atrair o macho para acasalar. Porque estamos aqui enquanto mamífero para reproduzir. Né? A partir do momento que passou aquele ciclo e, beleza, ovulamos, não teve ali a fecundação, diminui isso e a gente diminui esse desejo sexual. E é assim que a gente funciona, né? Enquanto mamífero mesmo. Quando a gente sai um pouquinho dessa questão de querer que o nosso corpo seja uma máquina o tempo inteiro, tenha desejo o tempo inteiro, seja melhor no trabalho o tempo inteiro, seja produtiva, melhor mãe e tudo ao mesmo tempo, a gente se entende enquanto mamífero, a gente faz essa comparação do nosso ciclo menstrual com esse desejo sexual também. E uma pergunta que eu tenho é até mesmo dúvidas, né? De mulheres que aparecem no consultório. Você acha que o uso do anticoncepcional de forma indiscriminada que está sendo hoje, com meninas desde os 15 anos, pode influenciar nesse desejo sexual ao longo da vida, dela ficar ali tomando esse anticoncepcional durante tanto tempo? Sim, com toda certeza. O anticoncepcional, ele está na lista das medicações que pode diminuir o desejo sexual. Porque o anticoncepcional, ele aumenta muito a produção de SHBG, né? Que é uma proteína produzida pelo fígado e uma proteína carregadora de testosterona e de hormônios sexuais. Então, os seus hormônios sexuais vão estar praticamente zerados. Como você falou, na primeira fase do ciclo menstrual, tem aumento de estrogênio. O estrogênio é o hormônio sexual, é o hormônio anabólico da mulher. O estrogênio vai fazer com que você tenha mais desejo, com que você lubrifique, que você chegue ao orgasmo mais rápido. Então, você sem estrogênio, você sem hormônio, você não tem desejo sexual. Então, sim, o uso de anticoncepcional, ele está, sim, relacionado à falta de desejo sexual, tá? Mas aí, quando a gente para de usar esse anticoncepcional, a tendência é que o desejo sexual vá voltando ao normal. Lógico que não é uma mágica que você vai querer transar igual uma louca. Não é assim, tá bom? Mas sim, tem uma melhora com o tempo. Você começa a perceber o seu corpo também, enquanto sinais e sintomas. E é o que eu vejo, e é o que eu falo muito com os pacientes hoje. Perceber o corpo, perceber os sinais e sintomas é algo generoso que o teu corpo está te dando, mostrando que alguma coisa está errada. Então, se hoje a gente não consegue identificar por que a gente tem uma enxaqueca, por que a gente dorme mal, por que o nosso intestino está ruim, imagina a gente identificar por que a gente não tem desejo sexual. Fica no último quesito para a gente entender por que o nosso corpo não está funcionando da forma que a gente quer. Porque a gente não observa esse corpo. A gente quer que ele funcione realmente como uma máquina por conta aí dessa sociedade que está cada vez mais correndo, querendo que a gente seja mais produtiva e tudo mais. Você acredita nisso também em relação a essa percepção do corpo de sinal e sintoma mesmo, a gente parar para se perceber, né? Parar para entender os nossos sinais como sendo mesmo uma ferramenta dele falar com a gente o que está acontecendo para que evitar lá na frente que a gente tenha uma doença ou qualquer outra coisa, né? Não, exatamente. Os sintomas, a gente tende a
assim, com toda a disponibilidade farmacológica que a gente tem por aí, a primeira coisa que a gente faz é mascarar esse sintoma, né? Fazer ele desaparecer antes de ouvir o recado que ele está querendo nos dar. E esse recado não necessariamente é uma coisa ruim, né? Ele pode estar vindo para dizer, assim como você colocou a questão de nos vermos enquanto seres mamíferos, né? Na biologia, o sintoma, assim, uma cólica e uma total apatia, assim, que a mulher sente, ela tá daquele jeito porque o organismo tá pedindo que ela esteja descansada, que ela se recolha mais e não vá à busca de parceiro sexual ou que esteja pensando nisso. E a gente não enxerga como isso, né? Como um sinal de recolhimento. A gente tende a tomar um medicamento porque a gente quer estar 100% em todas as vezes. A mesma cobrança que a gente se coloca para estar, assim, performática, 100% maravilhosa para a relação sexual, a gente se coloca também diariamente no trabalho, na maternidade, enquanto mãe, enquanto namorada, enquanto filha, a gente se cobra a perfeição o tempo todo. E essa perfeição, ela é o parâmetro, né? A métrica, a régua que a gente usa, geralmente não é nossa, né? Geralmente é uma coisa que nos imputaram, assim, que nos ensinaram. Então, alguém falou que a mulher boa de cama, a mulher é aquela mulher fogosa, é aquela mulher que sabe seduzir, é aquela mulher perfeita, com corpo irretocável e tal, e aquela performance de Cirque du Soleil. E não é isso, né? Ninguém para pensar no que é o sexo para você, assim, o que é o sexo para mim, sabe? Não consegue diferenciar que sexo e sexualidade são diferentes. Então, que você está lavando a louça e aquela passadinha, assim, aquilo ali já é uma coisa que poderia te alimentar para não ter essa autocobrança tão severa em relação à libido. Mas a gente coloca tudo na mesma caixinha e se cobra a partir dessa caixinha, de todos aqueles requisitos do que é uma libido, né? E, na verdade, a libido é a força que te move para tudo nessa vida, não só para o sexo, né? É uma pulsão de vida. E aí a gente está constantemente buscando prazer, e seja no sexo ou seja em qualquer outra questão da nossa vida que nos alimente nesse sentido. E a gente precisa também conseguir enxergar para onde a gente está desviando a nossa libido. Não só que ela não existe. Ela existe, mas você está direcionando isso para algum lugar. Em algum ponto na tua vida você está sentindo prazer. E para onde você está desviando? E é muito bacana você falar isso, porque, como eu falei lá no início, do latim libido é desejo, não necessariamente desejo sexual. E a mulher acaba buscando esses prazeres externos e não buscando esse prazer nela. Então, ela quer comprar, ela quer ser a melhor aqui, ela quer ter o melhor cabelo, quer ter a melhor maquiagem. Porque ela deseja o desejo do outro, né? Sim. Ela quer ter aquele desejo. Ela não se coloca como ela desejando. Sim. Né? Então... E ela não se permite a ter um desejo simples, um desejo intrínseco dela, de tipo, estar em casa sozinha, sem necessariamente ter ninguém com ela, e tomar um vinho e dançar sozinha em casa. Ela não se permite a isso, porque ela não se enquadra numa sociedade onde está sempre junto com uma pessoa, está sempre junto com alguém, ela não se permite ficar sozinha, se aproveitar dela mesmo, né? E quando a gente entra nisso, eu vejo também que muitas mulheres não conhecem o seu corpo, né? A questão de conhecer onde que te dá prazer. Necessariamente o que te dá prazer não é lá o clitóris. Vai te dar prazer fazer um carinho na sua cabeça, vai te dar prazer você ficar fazendo uma massagem no seu pé. Então, descobrir outros prazeres que o teu corpo também pode sentir, e aí sim você ficar estimulada a esse sexo. Né, que é o que a gente falou no início. A mulher demora de 15 a 20 minutos para receber esse estímulo e ficar ali com vontade de transar com seu marido. Então, aquele marido, né, que eu sempre falo para minhas pacientes não adianta. Para você ter ousadia com teu marido à noite, ele tem que começar
a te tratar bem lá no café da manhã, né? Então não adianta aquele cara que acorda, não fala com você de manhã, o dia inteiro não fala com você, aí chega de tarde e fala assim, e aí, pagou a conta? E aí, ó, hoje não dá pra pegar o filho na escola, não. Você vai ter que pegar, levar no futebol, voltar. Aí chega em casa, você lá com o cabelo em pé, estudando com o filho, fazendo comida, ele senta no sofá, dá uma cerveja aí. Aí vai pro quarto, deita lá, fica vendo televisão enquanto você tá arrumando a casa inteira, botando o filho pra dormir. Aí quando você deita na cama, ele, e aí? Gente, eu escutei isso de uma paciente. O marido falava assim, e aí, vai liberar a mixaria hoje? Gente, que é isso? Ou pior, né? Ou pior, você deita na cama e ele já mete o dedão. Já mete o dedão, achando que aquele é o ponto. Ele é sábio, né? Ele é sábio, ele vai botando lá o dedo onde tem... Não, é isso, gente, é fazer um carinho na cabeça. É fazer uma massagem no pé, é começar a trazer, é convidar essa mulher ao sexo. Sim. É acordar de manhã, falar, amor, bom dia, você tá linda, maravilhosa. Se brinca, não cortou o cabelo, né? É chegar em casa, precisa de ajuda? Enquanto você lava a louça aí, eu vou fazer o dever de casa aqui vou botar o outro para dormir, vou dar banho. É ser o parceiro que ela precisa. É esse o convite que você tá dando à sua mulher, né? Para que à noite você tenha a sua noite de ousadia, né? É botar uma velinha, botar uma música, é trazer essa mulher para o sexo. E a mulher também entender, dentro disso, onde que ela pode chegar para ele e ter esse poder de comunicação com o seu marido. De falar assim, eu gosto que faça massagem no meu pé. Você pode fazer? Eu gosto que faça carinho no meu cabelo. Você pode fazer? E quando ela sai daquele espouco de estar ali, eu sou um objeto de desejo, eu sou uma ferramenta para dar desejo com esse homem, ela sai disso e fala assim, opa, eu quero desejo também? Vem cá, faz um cafuné em mim, faz uma massagem no meu pé. Aí começa a ter ali uma troca realmente de prazer, tanto para ele como para ela. E ela explicar isso para ele, né? Fala assim, olha, eu sou diferente de você, eu não tenho prazer todo momento, homens são diferentes. Você acredita nisso também, que a mulher precisa reconhecer o teu corpo, até mesmo em questões de masturbação, né? Sim. Hoje ainda já se fala bastante nisso, né? Mas ainda é algo muito velado, assim. Eu não sei se há tabu. Se há uma forma de se conhecer também o corpo, né? Sim, ainda é um tabu, né? Ainda se fala muito, mas ao mesmo tempo não se fala ali entre linhas, né? Mas realmente você praticar masturbação, você se conhecer, você se tocar, a partir do momento que você entende o que você gosta, o que te dá prazer, você consegue passar isso pro outro. Porque como que você vai passar pro outro se você não sabe? Então você precisa entender, você precisa saber, né? Mas só que você só vai saber se você se tocar, né? Mas só que aí tem a questão da vergonha e não vai comprar e não tem coragem de ir no lugar e não, meu Deus, o que é isso que eu tô fazendo? Não pode. Então, e já tem alguns estudos falando que a questão de você se tocar, isso te traz sim muitos benefícios, como diminui cólica, aumenta prazer, aumenta o desejo, aumenta a lubrificação, tem muitos benefícios com isso, tá? Então, é para você praticar, sim. A gente tem que derrubar esse tabu de que o prazer só está ali concentrado no órgão sexual. A gente, desde bebê, a gente tem lugar que a gente sente uma cosquinha, a gente sente prazer pela boca, quando a gente se alimenta, quando a gente suga o seio da nossa mãe. Então, assim, eu acho que essa questão do se conhecer... Primeiro entender que o seu órgão sexual é parte do seu corpo, é uma coisa fisiológica, não é diferente do seu nariz, da sua boca, do seu dedo, do seu cotovelo, não é diferente, é igual, é tudo igual. Desvencilhar essa questão de como se fosse uma coisa à parte que não pode ser tocada, né? Sim. Porque você não tem que tocar para lavar? Você não tem que... Você não faz xixi? Você não faz... Sabe? Você não tem que manipular ali. Por que quando você se conhece... Até eu tô falando isso, assim, tentando desvencilhar um pouco da questão religiosa, que eu acho que é uma coisa que limita muito esse autoconhecimento, né, da sua parte sexual. Se você encara aquilo como uma parte do seu corpo,
por que isso seria pecado, né? Por que Deus te condenaria porque você está ali? Por que você está pecando se você está se mexendo no seu próprio corpo, né? Assim, isso desvencilhado de qualquer pensamento, embora eu acho super difícil você desvencilhar de qualquer pensamento, porque também a gente foi educado dessa maneira, né, de atrelar isso. Isso faz muito parte da cultura que a gente está inserido, né? Esse chip foi inserido quando a gente nasceu, do que era feio, do que era... Ficava, não bota a mão aí, senta de perna fechada. Lógico que tem algumas questões assim que a gente precisa ter, até como freio social mesmo, né? De você manter na sua intimidade. Mas estando na sua intimidade, por que não, sabe? Por que aquilo se torna feio? Se torna feio para quem, né? Quando eu converso com meus pacientes no consultório, até para que elas entendam essa questão de melhora realmente da libido, porque tem toda essa questão que você está falando, sociocultural, emocional, que demora, né? Que é algo que vem evoluindo com a mulher, vem evoluindo nos debates, a gente vem falando nas redes sociais, a gente vem vendo estudos, a questão que Fernanda falou em relação à masturbação, até mandei um estudo, eu li um estudo recentemente, falando que o uso de... como que não é objeto erótico? Como que se fala? Vibradores, eles vão ser indicações médicas para melhora de questões clínicas, como incontinência urinária, melhora de lubrificação. Então, vai ser indicado como é indicado um óculos, como é indicado um aparelho auditivo, vai ser indicado também vibradores, para que você estimule. Mas ainda tem muito tabu, né? Sim. Assim, você vê gente que tem vergonha de comprar um OB na farmácia. Gente, eu tem vergonha de comprar vibrador. Gente, eu nunca comprei um vibrador. Não, eu nunca não, mas assim, eu não sei se é por vergonha. Eu não sei nem como usa isso. Gente, mas assim, eu tenho amigas que têm de vários tamanhos, de várias formas. Tem um negócio que suga, tem um negócio que faz o quê. Eu falo, gente, eu não conheço nada disso. Pede pra entregar em casa, vem na vem caixa, bem discreto, não dá pra saber de nada o que tá chegando na sua casa. Fernanda, você indica isso pra essas mulheres? Sim, indico sim. Inclusive ia trazer os meus. Podia trazer, né, gente? Não é? Tem que botar umas fotos, então. Faz a edição do vídeo e coloca umas fotos para recomendação. Eu ia até te perguntar se podia trazer os meus. Podia. Porque nessa questão sociocultural que falam, né? Isso é tabu. Tabu, talvez ela esteja traindo. Será que o homem acha que está traindo? Acha. Podia ter um homem que não acha. Não. Acha sim. Inclusive, o meu marido fala isso. Que acha que é uma traição isso. Pois é. Mas existe. Pois é, o homem se masturba, né? Olha, você estava falando aí sobre o homem que está sempre pronto, e eu acho que, na verdade, ele está sempre pronto, não. Ele também está lá no check de que tem que ser 3 vezes por semana, uma vez por dia, 3 vezes por dia, mas, na verdade, ele fica, às vezes, doido para a mulher falar que está com dor de cabeça, porque ele também não tem essa disposição toda, sabe? Porque também a gente está numa sociedade em que o homem também é cobrado. Muito cobrado. Mas o homem vem de uma sexualização, assim, desde lá da adolescência, que passa muito pela pornografia, que passa muito por aquele sexo pirotécnico, que tem que fazer, tem que acontecer, tem que botar a perna pra lá, que não sei o quê. Cara, isso dá trabalho, isso não cabe no nosso dia a dia, de você trabalhar, acordar 7 horas, acordar não, né? Estar no trabalho às 7 horas, voltar cansado em casa, e tem gente que vê no sexo um momento de relaxamento, e ok, esse sexo de relaxamento não vai ser pirotécnico. Não vai durar 3 horas, sabe? Não vai ser várias sem sair de dentro. Não vai ser, sabe? Ele quer também aquela coisa assim, sabe? Transa aí. E masturbação é sexo? Masturbação é sexo? Sim. Eu considero sexo. É igual o que é virgindade. Virgindade, pra mim, é ato libidinoso. Tem gente que considera virgindade ímen. Eu considero virgindade ato libidinoso. Então, pra mim, é sexo.
Acho que isso daí é uma opinião pessoal, né? Acho que cada um tem sua opinião. Em questão dos vibradores, se eu indico, se eu converso, eu indico, porque realmente eu acho que faz parte do conhecimento. Então, eu acho que não há problema nenhum em você indicar, em você utilizar. Muitas pacientes, quando eu falo, quando eu indico, eu falo, ai, eu não gosto. Eu falo, tá, mas você já tentou? Ah, não, nunca tentei. Então, vamos tentar. Se não gostar, não gostou. Mas vamos tentar, vamos ver se rola, se não rola. Porque a questão, eu sempre pergunto, né? Na minha anamnese sobre sexualidade, eu sempre pergunto se a questão de libido é com um parceiro e se ela consegue com ela mesma. Porque muitas pacientes falam, ah, não, eu comigo mesma, eu consigo ter o meu orgasmo, eu consigo lubrificar, mas eu com o meu parceiro eu não consigo. Então, eu sei que eu preciso trabalhar em caminhos diferentes. E eu vou saber isso a partir do momento que a pessoa se toca. Então, eu pergunto, eu indico, eu converso sim sobre isso. Voltando à questão da Renata, né? Que ela falou dessa sociedade que o homem também se sente cansado. Eu costumo imaginar que a gente está aqui na Terra enquanto ser humano, regido por duas forças. A força da reprodução e a força da sobrevivência. O ideal seria que tivesse em equilíbrio, né? Só que hoje a gente está ali na força da sobrevivência aqui em cima, né? Então a gente está trabalhando, a gente tem que pagar conta, a gente tem que cuidar de filho, a gente tem várias demandas, milhões de WhatsApp para responder, então a sobrevivência está aqui, subindo, subindo, subindo. E a reprodução está caindo, está caindo, está caindo. Quando a gente pensa clinicamente nisso, é o cortisol que está subindo, que é o hormônio do estresse, né? Que é aquele hormônio que está movendo a gente para um estado de alerta, só que um alerta crônico e diário, e está subindo. Naturalmente, gente, os hormônios reprodutivos, eles caem. Porque quando a gente está no modo de alerta, ninguém quer transar. Cai o hormônio. Isso acontece fisiologicamente. Cortisol sobe, desregula hormônios sexuais todos. Não tem pessoa que esteja com cortisol alto, crônico, com hormônios sexuais ótimos. E isso acontece com homens e mulheres também, né? Você tem toda uma desregulação no seu corpo por conta desse aumento e por conta dessa força que eu digo da sobrevivência. No modo sobrevivência é o que eu falo para todo mundo, né, gente? Você tá numa praia, sentada, aquele dia maravilhoso, vem um Deus com sei lá quantos packs naquela barriga. Aí você olha para aqueles packs e você não acredito que essa pessoa está falando aqui comigo. Vamos lá, toda de ousadia para ele, né? Toca o apito do arrastão. Você não quer saber de pack nenhum. Você sai correndo, tu pega a tua bolsa e vai embora e esquece o pack ali. Modo sobrevivência, gente, você não quer saber de sexo. Você quer ficar ali no alerta porque algo vai acontecer, tem que sair correndo, tem que resolver, tem que fazer, tem que responder e-mail, tem que responder demanda, tem que cuidar de filho. Acabou. Modo reprodutivo cai. E isso acontece no nosso dia a dia, e isso acontece com o nosso corpo, porque isso é fisiológico, né? As mulheres, eu acho que elas se questionam o tempo inteiro, sempre foi assim, porque a gente sempre teve num lugar social de muito incômodo. Então, a gente o tempo inteiro sentiu dentro de nós um estranhamento que nos colocava questionando algumas coisas. Hoje, a gente consegue conversar entre nós. Eu vejo que a gente tem esse lugar de vulnerabilidade, a gente encontra entre amigas lugares pra gente falar sobre isso. Cara, não tô conseguindo, não tô tendo libido, não tá rolando. Os homens ainda não conseguiram chegar nesse ponto de chegar, sentar num bar e falar, cara, falhei, brochei. Não falam, né? Eles são parceiros. Assim, sempre ouvi dizer que as mulheres eram invejosas, intrigueiras entre si, e homens eram tudo parceiro. Eles são parceiros até a página 2, porque eles não colocam essas vulnerabilidades entre eles. Então, estão sempre tendo que querendo mostrar uma performance que é completamente descolada da realidade que ele vive. Porque se ele tá nessa coisa de, tô trabalhando pra caramba, virei a noite no trabalho, blá, 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 e tô transando pra caramba também, sabe? Não tem. Opa, não bate aí. Mas não o outro dá tempo. o amigo nem se toca.
de que, puxa, tem uma conta aí que não tá fechando, sabe? Fica lá naquela composição, naquela competição de, né, quem performa melhor. No outro dia, eu tava ouvindo uma senhorinha falando, uma vozinha, eu achei tão bonitinho, ela falando assim pra neta dela: não finja orgasmo, minha neta, deixa o cabra saber que ele... Pode falar palavrão? Que ele fica de mal. E, cara, quantas vezes as mulheres se colocam nesse lugar de não Gente, querer que mulher desagradar o homem? Deus, que senhorinha inteligente. Não é? Muito, Eu achei né? o máximo. Porque, gente, porque quanto Maravilhosa. mais ele sabe que tá ruim, ele vai buscar. Vai melhorar, E a né? mulher, ela foi orientada a fingir. A fingir. E aí ele vai se achar o gostosão. Exatamente, só que vai continuar perpetuando aquela pouquíssima coisa que ele entrega, porque de repente a mulher também não tem essa libido toda, porque fala assim: ah, cara, vai dar trabalho, eu vou ter que tirar minha roupa, tá frio, e vai me entregar tão pouca coisa, né? Deixa eu continuar aqui na minha série. Hoje eu não tô Fernanda Montenegro. Não tô afim de mentir hoje. Uma coisa que eu tenho percebido das pacientes, principalmente pacientes acima de 40 anos, que são pacientes que já estão mais maduros, pacientes que já sabem o seu valor, que já sabem o que querem. E os pacientes viram e falam: não tô afim. Exatamente isso que você falou. Não tô afim, vai me dar trabalho, não quero. Então, as pacientes que já se conhecem muito também, a questão do desejo sexual também está vindo pelo empoderamento, pelo autoconhecimento. Subiu a régua, né? Exatamente. Subiu a régua. Elas sabem o seu valor, elas sabem exatamente o que elas querem. E, Fernanda, a gente já entendeu aqui que tem muita questão emocional, sociocultural, que a gente precisa trabalhar. Mas essa mulher chegou no seu consultório, igual chega no meu, e fala assim: Nutri, eu preciso melhorar minha libido, me dá qualquer coisa. Quero testosterona. Por mais que eu falo, não existe uma pílula azul que, né? Não existe para mulher isso. Existe todo esse trabalho que a gente vai estar conversando no consultório e tudo mais. Mas, dentro de uma mulher, no climatério, na menopausa, o que a gente pode fazer para, enquanto ela trabalha toda essa busca, né? Do emocional, de entender ela enquanto mulher... O que a gente já pode fazer, o que você pode fazer dentro do consultório já para ir melhorando a libido dessa mulher quando a gente pensa em questões hormonais mesmo, principalmente dessas mulheres que entram na climatéria, menopausa, muda alguma coisa no corpo dessa mulher? Realmente há uma mudança hormonal, que há uma queda de libido fisiológica mesmo? Sim, sim. Como você estava falando do cortisol, tem a neurofisiologia, né, do desejo sexual feminino. Realmente, estresse aumenta o cortisol, diminui libido. No ciclo menstrual, na segunda fase, aumenta a progesterona, diminui libido. E na menopausa, no climatério, diminui o estrogênio e vai diminuir a libido. Então, nessa fase, ali no climatério, que é a melhor fase para a gente começar a fazer o tratamento, a gente já precisa regular esses hormônios. Então, enquanto ela trabalha toda a parte social, toda a parte psicológica, a gente pode, sim, trabalhar nos hormônios, tá? Mas só que o que acontece é que a paciente realmente quer a pílula mágica. A paciente quer, e ela acha que a pílula mágica é a testosterona. Toda paciente acha que a pílula mágica é a testosterona e não é. O hormônio anabólico, o hormônio sexual da mulher é o estrogênio. Então, o que a gente precisa trabalhar na mulher é o estrogênio, mas é o estrogênio na medida certa. Porque o estrogênio também, em excesso, que é o que a gente chama de predominância estrogênica, também prejudica muito a libido da mulher. Então, a gente tem que ter o equilíbrio correto entre estrogênio e progesterona. Tá, então você acha que essa reposição hormonal, ela é, dependendo da mulher, claro, né, dependendo de toda a individualidade dela, ela é bem-vinda para melhorar toda essa libido da mulher? Com toda certeza. Tanto o estrogênio como a testosterona, eles vão estar entrando, ou só o estrogênio, só a testosterona? Vai ter que estudar essa mulher para entender?
Primeiro, o estrogênio. Primeiro de tudo, o estrogênio. Depois que tem uma palavra, né? Depois que a mulher já está estrogenizada, essa palavra nem existe, mas nós usamos essa palavra. Depois que a mulher está estrogenizada, aí sim a gente vai avaliar se essa mulher precisa de testosterona, mas não só a testosterona. Por exemplo, se a paciente tem desejo, mas tem dificuldade de chegar ao orgasmo, é sinal que essa mulher, então, está precisando ter uma congestão maior, uma vasocongestão nessa vagina, nessa vulva. Então, a gente precisa de quê? De óxido nítrico. Então, a gente vai entrar com arginina, vai entrar com outras coisas. Então, nem só estrogênio e testosterona, a gente pode entrar com outras coisas. Tá. Como eu falei, no consultório, a gente acaba olhando esse todo da mulher. E na nutrição, a gente trabalha exatamente dessa forma. Primeiro, a gente entende todo o quadro de vida dessa mulher. Se a gente entende que existe ali um aumento do cortisol, um aumento do estresse, a gente vai trabalhar modulando todo esse estresse. E a modulação do estresse começa com a modulação do sono, gente, melhorando o sono dessa mulher. Muitas mulheres nessa fase de climatério e menopausa já começam a apresentar um sono interrompido, uma insônia. Então, a gente melhora toda essa questão do sono, né? E pode trabalhar com melatonina, pode trabalhar com chás que estimulam o sono, como chá de mulungu, chá de camomila, chá de passiflora. Vamos trabalhar com a modulação do cortisol, né? E essa modulação do cortisol, a gente não pode esquecer que cortisol é um glicocorticoide. E hoje a moda, né, é fazer jejum, tirar o café da manhã. E o jejum, ele é muito bacana, mas o ideal é que você jante mais cedo e faça o seu café da manhã, porque quando você faz o seu café da manhã, você modula o teu cortisol, melhorando e reduzindo aí esse hormônio que desregula toda essa questão de hormônios reprodutivos. É claro que a gente tem ali ativos que modulam também o cortisol, como a ashwagandha, a gente tem a rhodiola rósea, e a gente não Cerenzo, e a gente não pode esquecer que toda ativação da libido é motivada pelo sistema dopaminérgico. E a gente precisa estimular a dopamina, gente. E onde que dopamina, parte dela é formada? No nosso intestino. Olha como o nosso organismo é maravilhoso. Tudo uma coisinha ligada à outra. Então, se você não melhora o teu sono, se você não toma o café da manhã da forma correta, se você não janta mais cedo, se você não modula o teu intestino, você não vai estar produzindo neurotransmissor, tá? Dopamina, ela é formada a partir de um aminoácido chamado tirosina. E aí você precisa comer direito. Ovo, carne, peixe, sementes são ricos em tirosina. Então, a gente tem toda essa melhora da produção de neurotransmissores. Você tem toda essa modulação do cortisol, melhora do sono, através de uma mudança de estilo de vida. E é o que eu converso com as minhas pacientes. Não adianta você entrar numa banheira de testosterona. Não adianta passar o uso do estrogênio em gel ou em cápsula. Uso do estrogênio. Já. Não adianta ficar se banhando de estrogênio se você não melhora o teu estilo de vida. Se você não dorme direito, se você não come direito, se você não tem toda uma melhora de hábitos de vida. Não tem pílula mágica, né? Tem alguma doença, né, que a mulher pode ter que prejudica essa libido? Sim, algumas, né? Por exemplo, aumento da prolactina, depressão, porque na depressão a gente acaba utilizando o antidepressivo, e aí o antidepressivo que a maioria dos antidepressivos, eles são para aumentar a serotonina, e a serotonina, ao contrário da dopamina, né, o aumento da serotonina, ela vai ter um efeito negativo na libido. Então, a depressão, a ansiedade, são doenças que vão cursar também com diminuição da libido, hipertensão. Tem algumas outras doenças também que podem cursar com diminuição da libido. E essa questão da medicalização também, medicamento para depressão, para ansiedade, também afeta, né, significativamente essa questão. É interessante, eu não sei, não vou saber aqui de cabeça dizer qual exatamente o composto, mas tem um que não interfere na libido, mas interfere no orgasmo, né? E aí a pessoa fica lá 3 horas transando e não chega num orgasmo nunca. E tem o outro que você não tem nem vontade de ter a relação sexual. E hoje em dia a gente tem visto um aumento significativo de pessoas se medicando assim, 2 gotinhas.
só 2 gotinhas, e não sabe, e aí vai no teu consultório e fala que tá sem libido. E de repente nem fala que toma as 2 gotinhas, porque Acho é como que não é se nada fosse, demais. é floral, É. sabe? E essa questão que você entrou é muito interessante também. Necessariamente a mulher, ela vai ter a libido, mas não vai ter o orgasmo, né? É uma orgasmia. Né? Então, tem mulheres que não têm orgasmo. Tem mulheres que não têm orgasmo porque não sabem como estimular para ter esse orgasmo, ou tem mulheres que não têm orgasmo mesmo pela doença de anorgasmia mesmo, que aí a gente vai ter que investigar a causa disso, se é por falta de vascularização, de inervação, a gente vai ter que investigar isso. Mas normalmente é falta de estímulo correto. Entendi. É porque isso acontece, né? Você Sim. tá ali estimulada e a mulher acaba ficando cada vez mais frustrada, né? Porque ela chegou no libido, ela conseguiu ter a libido, só que não consegue chegar no orgasmo. Não Sim, acontece. aí a gente tem que ir para outro caminho, né? Tem que ir para o caminho de aumentar quantidade de sangue ali, porque é isso que vai trazer o orgasmo, né? Quantidade de sangue e contração muscular. Então, para você ter quantidade de sangue, você tem que ter muito vaso sanguíneo. E você tem que aprisionar esse vaso sanguíneo na sua pelve. Para você aprisionar esse vaso sanguíneo na sua pelve, precisa de uma boa musculatura. Então, é por isso que quando a gente fala de musculatura, de fazer exercício pélvico, fisioterapia pélvica, para ter libido, a paciente não entende. Tá, mas o que tem a ver? É para isso. Para você aprisionar aquela quantidade de sangue na sua pelve. Porque você precisa aprisionar 500 ml de sangue na sua pelve para você conseguir ter lubrificação, para você conseguir ter orgasmo. Então, é muito importante você ter uma musculatura muito boa na sua pelve. A mulher que reclama no consultório hoje, principalmente as que estão na menopausa, no climatério, de ressecamento vaginal, né? Eu falo muito do óleo de coco, Sim. mas existem medicamentos, né, que pode ser usado. Sim, existe sim. O ressecamento vaginal também é por conta da ausência de vaso sanguíneo, né? E a gente chama de isso. Antigamente era atrofia vaginal, né? Hoje a gente já chama de síndrome geniturinária, porque, né, além da atrofia vaginal também tem sintomas urinários, né? E aí a gente vai tratar essa atrofia com o estrogênio vaginal, para quem pode utilizar o estrogênio vaginal, e quem não pode utilizar o estrogênio vaginal, a gente pode usar o óleo de coco, pode usar ácido hialurônico, depantenol, vitamina E, vitamina A, tem algumas coisas que a gente pode utilizar, além de algumas tecnologias hoje em dia, né? Que tem o laser, tem o Frax, tem HIFU, tem algumas tecnologias que a gente pode utilizar para poder tratar o ressecamento. Isso são aparelhos que tem no consultório. Isso. E vai trabalhar só o ressecamento ou trabalha outras questões também? Trabalha outras questões também. O aparelho que eu tenho, né, o equipamento que eu tenho é o Frax. Ele vai tratar atrofia, incontinência urinária, ressecamento, candidíase de repetição, líquen, fissuras vaginais, além de fazer algumas cirurgias também, como cirurgia de redução de pequenos lábios, cirurgia de cauterização de colo uterino. E como que funciona? A pessoa você tem um diagnóstico, né? Você fala, bacana, você precisa fazer esse Frax. Uma sessão resolve? São algumas sessões? Depende do paciente, é isso? Normalmente são 3 sessões, tá? E aí você faz as 3 sessões, intervalo de 30 a 60 dias, e depois você só faz uma sessão por ano para fazer a manutenção. Interessante, eu não conhecia também. Esse Frax é o mesmo que faz... Como que eles estão falando hoje do rejuvenescimento, não? Isso, rejuvenescimento íntimo, exatamente. O Frax, antigamente ele era utilizado mais pelos dermatologistas, né? Mas aí hoje em dia os ginecologistas também já estão utilizando por conta da ponteira, né? Porque para você usar na ginecologia tem que ter a ponteira específica, né, para ginecologia. Então hoje em dia a gente já tem 3 ponteiras para ginecologia, para usar tanto na vagina, quanto na vulva, quanto no implicoma anal também. Que bacana. É muito legal. E são essas mulheres mais no climatério, menopausa, que procura, ou não, mulheres mais novas? Não, eu faço em todas as idades. Por exemplo, questão de fissura vaginal, paciente que utiliza anticoncepcional e tem ressecamento vaginal, acaba cursando com fissura. Então, eu faço bastante em paciente jovem com fissura vaginal. Tá. Quando a gente pensa em reposição hormonal... quais seriam as contraindicações hoje de uma mulher estar fazendo reposição hormonal?
seriam essas mulheres com predominância estrogênica ou algumas com predominância estrogênica pode estar fazendo reposição hormonal? Então, a predominância estrogênica em si não é uma contraindicação, né? Contraindicação seria uma hipertensão, uma diabetes descontrolada, sendo que uma hipertensão, uma diabetes em controle, a gente deve fazer até para melhorar a condição dessa paciente. Câncer de mama em familiar de primeiro grau com menos de 40 anos, lúpus em atividade, deixa eu pensar, mas aqui porque são tão poucas contraindicações. Mulher com endometriose pode fazer reposição? Pode fazer reposição, mulher com mioma pode fazer reposição. É porque as pessoas acham que tudo é contraindicação, né? Verdade. Eu tenho isso, tenho um cabelo branco, não posso fazer reposição hormonal. Por isso que eu sempre falo, se algum médico já falou para você que você não pode fazer reposição, pergunta para um segundo, pergunta para um terceiro, vê se você realmente não pode fazer reposição hormonal, porque as contraindicações são muito poucas. Porque criou-se um mito, né? Exatamente. Do desenvolvimento de câncer fazendo reposição hormonal, e tem um medo realmente entre as mulheres de estar fazendo uma reposição hormonal e ter um desenvolvimento de um câncer ou qualquer outra doença. Só que hoje, então, as não indicações são poucas, né? Sim, eu vou pegar aqui a lista completa das contraindicações, mas é porque antigamente a reposição hormonal era feita com hormônios derivados da urina de éguas grávidas, né? Que é o hormônio equino conjugado. Tá. Então, assim, era um hormônio em altas doses, não fazia um controle das pacientes, simplesmente você prescrevia um hormônio em alta dose de uso oral e a paciente usava aquilo, usava 20 anos e pacientes começavam a utilizar o hormônio com 70 anos. Então, hoje em dia, a gente utiliza hormônios bioidênticos ou isomoleculares, né, que é um nome melhor que o isomolecular. A gente já sabe da janela de oportunidade, que é até 60 anos ou até 10 anos depois. Isso que eu ia perguntar. Existe um momento para começar? Sim, existe um momento para começar. O melhor momento é no climatério, tá? É quando você ainda não entrou na menopausa. Mas existe um chamado janela de oportunidade, que é até 10 anos depois que você entrou na menopausa ou até 60 anos. Tá? Você fazendo, iniciando a reposição, isso para início da reposição hormonal. Iniciando a reposição nesse tempo é quando você tem maior benefício, menor chance de você já ter desenvolvido, por exemplo, uma placa de gordura nos vasos. Então, o risco de você desenvolver uma doença depois da reposição hormonal é bem menor. Tá. E uma questão assim, a entrada do climatério e a entrada, né, o climatério ou perimenopausa, muitas vezes não é mostrada em exames. Sim. Né? Você não tem ali exames que falam assim, entrou. Até porque a mulher de hoje em dia, com a minha idade, né, não tem um histórico hormonal, né, que o ginecologista guarda durante 10, 20 anos, que fala assim, olha, o teu perfil hormonal do estrogênio na data certa, medida na data certa e tal, era esse. Olha como está diminuindo. Então, você já está aqui entrando. Como que a mulher pode perceber que ela está entrando no climatério, menopausa, mesmo os exames dela estando ok? Porque acontece muito no consultório, de eu receber mulheres já com sinais clínicos, assim, sintomas, né, que já está no climatério e ela vem, olha, mas meu médico falou que meus hormônios estão tudo bem, não pode fazer nada por mim. Sim. Eu falei, né, essa questão de escutar o paciente, esse poder de escuta, porque a clínica é soberana, né? A clínica é soberana, então necessariamente ali o exame não vai estar mostrando exatamente como você está, até porque de valor de referência é um valor que ele tem que ser comparado com o seu valor de referência. Infelizmente, a gente não tem um histórico clínico que hoje a gente já consegue guardar exames de 10, né, anos atrás, mas não existia isso, né, da gente ter todo esse histórico clínico. E essa percepção da paciente reclamando de sono, de irritabilidade, de ansiedade, né, de falta de desejo sexual, falando, Nutri, eu tô me sentindo assim. Né? O que está acontecendo? Meu exame está tudo normal. O que está acontecendo? Né? E são essas as percepções que o médico pode fazer, que tem que fazer. Nesse momento já pode entrar com hormônio, mesmo os hormônios dela estando normais no papel, né? No valor de referência? Sim, realmente esses são os principais sintomas, né?
principal, alteração de sono, alteração de libido, irritabilidade. Esses são os principais. Às vezes começa ali com uma irregularidade menstrual. E o diagnóstico do climatério, ele é clínico exatamente por isso, porque ele não vai ter alteração no exame. Por quê? O climatério, seus hormônios vão estar oscilando. Tá? A progesterona vai cair, mas o seu estrogênio ele vai estar oscilando. Então, um dia pode estar normal e no outro ele pode estar totalmente desregulado. Então, para você fazer um diagnóstico de climatério, você vai ter que dosar seus hormônios milhões de vezes para você pegar ali uma queda, um aumento, uma queda, um aumento, e você não vai fazer isso. Então, o diagnóstico de climatério é um diagnóstico clínico. Tá? Mas só que, infelizmente, muitos médicos não estão preparados para fazer esse diagnóstico clínico. Eles querem tratar o exame. E tratar o exame é muito difícil, né? Porque se for para tratar o exame, o paciente nem precisa ir na consulta, né? Você me manda seu exame, que eu trato seu exame e pronto, fica bom para todo mundo, né? A gente nem perde tempo. Mas não é assim que tem que acontecer, né? E realmente tem que acontecer essa escuta da paciente, você examinar, você olhar, você entender a história da paciente, entender toda a vida da paciente. E quando tiver que dosar os hormônios, dosar na fase certa, né? Porque também não adianta você ter o histórico da paciente com todos os hormônios dosados no mesmo dia. Exatamente. Né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Eu pergunto muito no consultório isso. Quando que você fez esse exame? Ah, não sei. Não sei. Você estava em que fase do ciclo? Não sei. Sei lá, não sei. Né? E eu falo, gente, o ciclo menstrual é uma ferramenta maravilhosa. Hoje a gente tem aplicativo para você já saber qual período do ciclo você tá e tudo mais. Eu falo, então pega aí para ver no aplicativo. Não tem aplicativo, nem sabe que existe isso, né? Gente, não tem aplicativo. Deixa eu baixar aqui. Baixa. Tô fora da conversa. Baixa o aplicativo do ciclo menstrual. E é importante ter esse histórico. Infelizmente, não se tem, né? Infelizmente, muitas mulheres usam anticoncepcional e perdem essa ferramenta de controle, de percepção mesmo hormonal de como ela é. Sim. E como que funciona, por exemplo, essa mulher que não menstruou a vida inteira? Vai ser com sinal e sintoma, né? Dela perceber esses sinais clínicos. Ela vai perceber. Ela vai perceber. Normalmente, ali nessa fase do climatério, que você tinha me perguntado se a gente já pode começar a tratar. A gente pode começar a tratar ali no climatério já com reposição hormonal, tá bom? Normalmente, eu estimulo a paciente com alguns suplementos, algumas coisas que a gente pode fazer para os neurotransmissores dela funcionarem direitinho e para o ovário dela, que está meio ali cambaleando, funcionar direito, tá? E aí, se não funcionar, a gente entra com a reposição hormonal. Mas, normalmente, quando a gente dá para o organismo o que ele precisa, para ele funcionar, ele funciona, tá? E em relação... Qual foi a outra pergunta? Gente, me perdi. Não, do histórico. A paciente que nunca menstruou em função de usar anticoncepcional a vida toda, ela vai ser diagnosticada através de sinais e sintomas? Sim. Ela vai conseguir perceber. Mesmo usando anticoncepcional, ela vai perceber que ela vai ter TPM, ela vai ter irritabilidade. Mesmo usando o anticoncepcional, a menstruação dela, que ela menstruava 3 dias, ela vai começar a menstruar 1 dia só. Então, mesmo usando o anticoncepcional, ela vai perceber algumas modificações na vida dela. E dentre, agora, o uso dos anticoncepcionais, né? Quero usar anticoncepcional. Dentro de uma escala, né? Você tem os orais, tem os DIU, né? Tem um que é menos pior para essa mulher? Então, menos pior para quem? Como assim? Menos pior em qual sentido? De quê? Em relação a essa percepção dos hormônios de libido, de libido, né? O tema é libido? De libido. Tá, de libido. Tá, então, com certeza, o que não tem hormônio. Tá. Com certeza, um método contraceptivo que não tenha hormônio, porque ele não vai modificar em nada o seu ciclo, né? Então, nesse caso, seria só DIU de cobre ou os métodos de barreira, tá? Que seria preservativo interno e externo. Tá. Mas se for um método hormonal, aí a gente precisa saber para quem, né? E qualquer método contraceptivo, a gente precisa avaliar a paciente. Não existe o melhor ou o pior. Tem que ser o melhor para essa ou o pior para essa. Porque tem gente que ama um e odeia outro, e aí aquela pessoa ama o que a outra odeia. Então, a gente tem que avaliar paciente para paciente. Agora, em questão de libido, com certeza, não hormonal. Tá. Agora, para finalizar, né, já estamos dando aqui o tempo, uma questão que eu bato muito na tecla é que a mulher,
desde sempre vai no ginecologista, né? 15 anos, começou, né? Cedo vai no ginecologista. Começou a menstruar, começou a ter uma vida sexual, a mãe já leva no ginecologista. E, na minha época, esse ginecologista, ele se colocava numa posição de, tipo, usar um contraceptivo para que essa menina não engravide, né? Mas não se colocava ali como um instrutor mesmo da vida dessa mulher, né? De mostrar para ela como que funciona o ciclo menstrual, quais são os benefícios e malefícios de usar um contraceptivo. Você que é uma ginecologista nova, né? De uma nova geração. Isso tem mudado, porque na minha época, a minha percepção com o ginecologista era essa. Eu ia lá, fazia um exame, olha, você está tendo relação sexual, você tem que usar um contraceptivo para não engravidar, toma aqui e tchau. Você não tinha uma educação em relação ao teu corpo. Eu recebo mulheres com 46, 45, que não sabem qual é o primeiro dia do ciclo menstrual, que não sabem qual é o hormônio que predomina no primeiro, o hormônio que predomina no segundo, que não sabem que existe um ciclo, né, de hormônios, que não sabem que ela fica irritada por conta desse ciclo de hormônios. E o médico que a mulher está, pelo menos todos os anos, é o ginecologista. Seria o dever dele explicar isso. Você sente que isso tem mudado com o passar do tempo em relação a essa área da medicina? Então, eu vejo que o ginecologista realmente, ele é um médico que deve orientar sobre isso, mas eu vejo também que a mulher, ela deve buscar estudar sobre isso. Uhum. Então, eu vejo uma falta de busca das duas partes, sinceramente. Eu vejo que muitas mulheres não sabem o primeiro dia do ciclo, porque simplesmente nunca questionaram, porque não é interessante para ela, porque não vai fazer diferença na vida dela. E eu também vejo que muitos ginecologistas, para que eu vou perguntar sobre isso? Para que eu vou falar sobre isso? Né? Vem a próxima. Entendi. E vamos lá. Eu realmente tenho visto, sim, bastante diferença na abordagem, graças a Deus. Eu acho que os profissionais, eles estão se importando mais com isso, porque as sociedades médicas têm falado muito mais sobre isso. As sociedades médicas têm falado muito mais sobre prevenção de gravidez, sobre prevenção de doenças, sobre métodos contraceptivos de longa duração. Então, nós estamos muito mais atentos a isso. Mas eu acho que as mulheres também precisam se atentar mais aos sinais do corpo, precisam se atentar mais à sua saúde também. Ótimo. Beleza, gente? Mais alguma coisa para ser colocada aqui? Não, só agradecer aqui o momento, foi ótimo o bate-papo. Ficou alguma dúvida para você, assim, que é da uma área, né? Não é da área médica, que a gente faltou de falar? Assim, as conexões, elas vão se formando e as dúvidas vão aparecendo. Cada coisa que a Fernanda foi falando aqui foram abrindo caixinhas, que eu acho que é natural isso, né? Que aí a gente vai buscando cada vez mais se conhecer, essa questão principalmente do momento certo da reposição hormonal. Parece que hoje em dia tem um time, né? Tem dois times, né? Bem polarizada essa questão. Tem as que amam a reposição e as que detestam a reposição, e tem as que ficam ali no meio sem informação de por que amam ou por que detestam, né? E aí vem as informações que chegam são aquelas mais extremistas, aquela de, porque é cancerígeno ou não, enfim. E a informação que é necessária mesmo, até para que você tome decisões em relação a para que lado eu vou, eu acho que isso está meio ainda nebuloso, principalmente para nós mulheres que já estamos chegando nessa fase e precisando também, ou talvez até já tenha passado da hora, essa é a pergunta que está mais me fazendo aqui, se eu já estou passando da hora ou não, de fazer a reposição, né? Eu acho que ainda é muito nebulosa essa discussão, porque fica muito ali nos polos de sim ou não, e os porquês, eles não aparecem muito. Eu acho que vale a gente marcar um novo E essa fase é nebulosa para o médico também. Eu te digo bem a verdade, o climatério é a fase mais difícil, tanto para a mulher quanto para o médico. Porque a gente precisa ficar avaliando muitas coisas e a gente precisa ir tateando muitos sintomas, tateando exatamente o que a gente está fazendo de tratamento até a gente entrar com a reposição hormonal. Então, assim, eu te digo que o climatério ele é muito mais nebuloso do que a menopausa em si. Por que a menopausa?
O ovário parou, acabou, não tem jeito, a gente trata a reposição hormonal e acabou. Agora, o climatério, o seu corpo tá ali. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo, e você fica oscilando e o médico oscila junto. A gente fica numa loucura junto. Mas no final dá tudo certo. No final a gente consegue sim essa questão finalizar um com o tratamento. médico, ela é bem importante, assim, até para o tema mesmo daqui, né, do podcast, que foi a libido, né, porque a gente acabou não chegando nesse ponto, mas tem médico que a gente chega falando de libido e o médico dá soluções assim, né, que ele tira do bolso. Troca de marido. Troca de marido, é assim minha paciente já mesmo, falou isso. se conforma com isso, é assim mesmo, você tá entrando na menopausa e vai ser assim, é ladeira abaixo. Cara... Eu já ouvi muitas pacientes falando isso. Então, é uma coisa assim de... Você falou, e eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, de não se conformou com aquela resposta, pergunta para outro médico e para outro, e conversa, fala sobre isso, que é só a gente levantando esse questionamento e trazendo isso para a conversa que a gente vai conseguir ter um pouquinho, clarear um pouquinho a mente, não completamente, Sim, né? Porque... com certeza. E o resumo que a gente pode fazer em relação a isso é que a melhora da libido, a gente não vai encontrar um remédio, uma pílula mágica na farmácia da esquina. Não vai. A pílula para melhorar a libido é melhorar o teu sono, gerenciar o teu estresse, fazer uma atividade física, comer adequadamente, cuidar das suas emoções. Cuidar das suas emoções, reduzir gordura corporal. Quando a base estiver bem feita, aí a gente pode trabalhar com o que a gente tem aí no mercado, para gerenciar melhor o cortisol, com alguns fitoterápicos, como a gente falou aqui. A gente tem ativos que a gente pode melhorar toda a questão neurotransmissor, do óxido nítrico, neurotransmissores. Mas a grande pílula para melhorar a libido não está em nenhuma farmácia. Não está. Está na melhora desse seu estilo de vida, né? Gente, muito obrigada. Temos um podcast. Muito obrigada. Obrigada foi a você, ótimo. Fernanda. Venha para os próximos, para a gente conversar mais. Amém. Muito obrigada mesmo.